Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para você que está chegando aí agorinha no canal, meu nome é Mari Zanato, tenho um canal no YouTube, onde eu falo sobre vários assuntinhos. É por isso que eu sempre convido você a ir lá à playlist, porque lá tem as seleções lá dos assuntinhos lá separados. Porque não é interessante, né? Você começa a ouvir aí alguns ensinamentos de coisas espirituais, por exemplo, e dali a pouco eu vou falar sobre chácara, sobre decoração, então assuntos nada a ver. Então por isso que eu convido você, vá na playlist e aí você vai escolher lá o assunto que você desejar, que te chamar a atenção, tá bom? Eu quero agradecer por todos os que estão aí chegando agora. Você que está chegando, não se esqueça aí de fazer a sua inscrição, deixar os seus comentários, porque esses vídeos que eu tenho postado é com o propósito de ajudar você aí do outro lado, tá bom? Vamos lá então. Eu quero falar um pouquinho sobre o ministério que eu tenho. Vou contar rapidamente, assim, resumindo, né? Lógico que é bem extenso, vai ficar um pouquinho longo, mas eu vou contar um pouquinho o ministério que Deus me deu. Desde há muitos anos atrás, eu não vou falar em datas porque eu não me lembro, eu tinha sonhos aonde eu via muitos demônios e eu via eles assim tudo com o cabelo assim no rosto, e ali eu chegava, eu bem destemida mesmo, eu o expulsava, e no início destes sonhos, eu me lembro que bem no começo a minha boca como se travasse e eu não conseguia ali expulsar aqueles demônios. Então aí eu fui descobrindo ali qual era o meu chamado no reino espiritual, que é de expulsar demônios, né? Jesus disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se beberem alguns venenos mortíferos, não lhe fará dano algum. E ali nesse início de ministério, eu descobri que o chamado meu era nessa guerra, nessa luta espiritual ali, expulsando ali demônios. E passado um tempo, eu fui assim, depois de um acontecimento, na verdade, que aconteceu na minha vida, que eu conto num testemunho, por isso que diz assim que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Num testemunho, numa época da minha vida, onde houve uma separação entre eu e meu esposo, e foi neste momento que eu comecei ali a exercer este dom, este chamado. Foi neste período onde eu tive muitas visões, um encontro verdadeiro com Deus, um encontro mesmo, vamos dizer assim, de saber que o reino espiritual, ele é a realidade. Na verdade, a consciência que nós temos hoje aqui, ela será eterna. Para as pessoas que ficarem, vai se lembrar de nós quando nós partirmos para o outro lado. Mas nós também que iremos para o outro lado, nós nunca vamos deixar de ser conscientes, porque a consciência é a vida eterna. E eu falo isto com certeza, eu não vou dizer nem assim que eu acho, que é assim, com uma certeza mesmo, porque Deus tem se revelado a mim de uma forma extraordinária, de uma forma que às vezes eu olho para mim, uma pessoa muito simples, uma pessoa humilde de coração, e eu vejo Deus tratando de assuntos assim que eu jamais poderia pensar, revelações de Deus a mim, que não é lícito eu falar, mas eu tenho assim recebido muitas instruções diretas do Espírito Santo de Deus. E eu digo para você que tem aí dúvidas se o reino espiritual é verdadeiro, se existe anjos e demônios, e eu digo que existe sim, porque eu já tive aí experiência tanto com anjos de luz, né, que é ali
me trazendo ali uma mensagem. Eu creio que é ali, né, o anjo Gabriel, o mesmo que falou com Maria. Ele chega numa certa noite, eu já tenho o vídeo gravado, não vou falar, mas ele chega até a mim na figura ali humana, numa figura humana, e fala comigo algo que aconteceu, que realizou verdadeiramente. Então eu digo que existe anjo de luz, e não foi só uma vez as manifestações. Ouvi vozes, cantigas dos anjos, né? Eu digo ali nos vídeos que eu apenas deitava ali na minha cama e eu já estava ali ouvindo o som do reino espiritual. E quando Deus ele quer revelar alguém, a palavra de Deus diz assim que Deus ele escolhe, né, os vasos para aquilo que ele quer usar, da forma que ele quer usar. Nós somos vaso nas mãos do Senhor e ele usa cada um conforme ele quer. E eu sei que essas coisas que eu tenho falado são coisas muito fortes, né, para a nossa realidade natural. É por isso que eu sei que muitas pessoas duvidam, e eu jamais brincaria com as coisas espirituais, pois todos os testemunhos que eu tenho passado, Deus aqui nesta casa onde eu estou morando me revelou algo que não é lícito eu comentar, e não adianta você questionar, perguntar. Eu não vou falar, porque Deus revelou algo para mim que eu creio que naquele grande dia todos nós veremos, né? E se nós partirmos hoje, você vai ver isso que Deus já revelou a mim, né? E é interessante que quando Paulo ele fala assim que existe um segredo de Deus, e que nos últimos tempos Deus revelaria este segredo aos santos, né? Cristo em nós, e ali uma revelação muito profunda que não é me permitido falar a vocês. Mas voltando aí a anjos e demônios, muitas manifestações, visões, toques de anjo, toque mesmo no sentido de anjos, eu senti. E também ouvi, né, que eu já disse ali num vídeo que eu não sei, não posso dizer se é um anjo, se é um anjo mensageiro, se é um anjo do Senhor que disse, ou é um demônio, vamos dizer assim. Eu não sei o que disse para mim tirar uma oração que eu tinha feito ali em favor das crianças, coisas muito fortes. E houve um tempo da minha vida que eu comecei a ir a uma certa igreja e vi ali manifestações demoníacas. E até então quando a gente vê isso, talvez numa TV ou algum programa, às vezes tem pessoas que acham que até é algo pago, é algo assim. E ali eu comecei a ver tantos milagres e também manifestações demoníacas. Milagres como vendo ali aparelho sendo tirado da pessoa e a pessoa começava ali a respirar sozinha. Vi perna ali que era um tanto assim curta, ela crescer ali na frente dos meus olhos. E eu comecei a ver ali milagres verdadeiros, assim como a Bíblia Sagrada relata milagres verdadeiros. E ali também comecei ali ter então ali um desejo assim de que aquilo viesse assim, para que eu tinha muita sede de Deus. E eu sei que você que está chegando no canal, é muito bom você ter sede de Deus. Deus diz assim que quando nós procuramos ao Senhor como tesouro escondido, nós o acharemos. E ali Deus começou ali se manifestar, até que um certo dia o próprio Deus, ele falou comigo. E tem 3 formas de Deus falar conosco. E eu vou falar aqui como que as formas que Deus tem falado comigo. Certa vez eu estava na minha lavanderia quando Deus me chamou para dizendo que estava me dando um ministério. Eu ouvi a voz de Deus bem aqui. Ouvi a voz de Deus aqui. E outras vezes ouvi assim como você está me ouvindo mesmo. Ouvi anjos, ouvi a voz de Deus falando comigo realmente. E também teve outras vezes que Deus falou, mas usando a minha própria fala para falar com pessoas que estavam ali à minha volta, dizendo assim, né? Assim, 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 assim. A pessoa ali se espantou porque ela sabia que
aquilo lá somente Deus sabia, e Deus estava ali me usando como boca de Deus mesmo. Então é por isso que eu digo assim, ó, a importância de nós andarmos sempre em linha com o universo. Quando eu digo assim, andar em linha, andar em amor, não somente com pessoas, com a natureza, com os animais, andar sempre em linha com o universo para que Deus venha se manifestar através de você aí também. E falando agora de espíritos, né, malignos aí, muitas das vezes já, né, eu fui chamada para orar, para expulsar demônios, que é esse o chamado de Deus na minha vida. E eu me lembro que eu cheguei na casa de uma mulher, e quando aquela mulher disse que estava sendo atormentada por espíritos, que eu começo ali a orar na cozinha dela. Minha filha Julinha estava comigo, e a minha filha ficou ali na sala junto com esta mulher. E enquanto eu cheguei na cozinha e comecei a oração, veio ali aquele demônio, pegou ali na garganta daquela mulher, né, usando as próprias mãos dela. Para você que conhece manifestação, você sabe como que é. Aquela pessoa ali, o demônio entra na pessoa e ela começa ali a se enforcar, e eu chego ali e dou ordem para que o demônio tirasse as mãos. Muitas das vezes aqui, durante a ministração e no momento da oração, aonde eu falo que nós somos casa de Deus, muitas das vezes Satanás se levantou dizendo: por que você quer tirar eu da minha casa? Falando assim, né, dizendo que ele está fazendo morada naquela pessoa ali, manifestando. Mas houve um caso muito forte mesmo. Houve outros. Teve uma vez, eu vou contar antes, que eu estava em frente a uma arca da aliança, numa representação, num culto, como se fosse essa poltrona, e se manifestou um demônio e queria derrubar ali, ir lá tocar na arca da aliança. E eu fiquei assim, ó, bem em frente ali, como se fosse essa poltrona da arca, abri os meus braços, e o inimigo, ele não passou, porque ali ele via ali o Espírito de Deus, né, em mim, e ele não passou para tocar naquela arca. Mas a mais forte mesmo foi uma vez onde eu estive frente a frente ali com um demônio, eu creio que é uma legião, que estava ali com os olhos, a parte branca. Olha só que trovão alto. A parte branca do olho desta mulher, que o demônio estava ali, que esses espíritos estavam dentro, ficou para fora tudo branco, o cabelo tudo arrepiado, mas ficou desfiguradíssima, ficou uma aparência muito monstruosa. E aquele demônio, ele olha para mim, e ali eu comecei ali, eu levantei as minhas mãos e eu disse para ele assim, ele estava muito próximo de mim, eu disse assim, ó, você sabe quem eu sou? E ele olhou para mim assim, né, com um ar de desdém assim, mas não chegou próximo, mais próximo do que estava, não relou a mão em mim, porque eu creio na palavra de Deus, diz assim que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingida, desde que nós temos uma segurança, né? Eu tenho uns vídeos aí gravados, eu convido você que chegou aí agorinha e tem curiosidade aí a respeito de leis universais, como que funciona. Eu tenho vídeos dizendo assim que se o seu coração não te condena, você tem segurança no reino espiritual. Segurança para quê? Segurança para expulsar um demônio, segurança para chegar ali, expulsar mesmo, mandar, acabar com tudo isso, e na sua casa terá paz, terá uma grande paz, porque é maravilhoso quando nós ouvimos e obedecemos assim aquilo que Deus tem nos dado. E eu sei que cada um de nós temos um chamado. Então, para você que tinha curiosidade aí e perguntou se Satanás existe, se demônio existe, se haverá um dia, né, aonde vai ter um fim, eu vou deixar isso para um outro vídeo, mas eu deixo bem claro para você que o reino espiritual existe sim, e eu já vi, já ouvi, e é muito real, é muito verdadeiro. Mas eu digo para você aí, ó, hoje é o tempo de nós, ó, se achegar mais a Deus, a conhecer mesmo. E eu quero que você que está chegando aí agora, presta bastante atenção nos meus vídeos, que ele tem sido dirigido pelo poder do Espírito Santo. Eu tive uma pergunta que diz assim, se eu acredito, né, nos Deus
crentes e se eu vejo como eles veem. Eu sou cristã, eu sou uma cristã, eu creio, mas eu tenho percebido sim que a mensagem que eu tenho levado é bem diferenciada, né? Que eu já fiz também outro vídeo, deixa eu acabar bem rápido, só vou falar mais isso, senão fica muito extenso e você não ouve inteiro. Eu já fiz um outro vídeo aí também, dizendo que... Ai, me esqueci agora. O que eu ia falar, Senhor? Nossa, fugiu. Então, mas se eu lembrar eu falo pra você. E convida pessoas aí para assistir esses vídeos, tá bom? Pessoas que estão chegando aí agora, se inscreva no canal mesmo. Eu lembrei, que bom, graças a Deus, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar. Tem pregadores, mensageiros, que diz assim, que para você que é cristão, se tiver tudo acontecendo bem na sua vida, para você se desconfiar. Mas eu fiz um vídeo dizendo que isso não é bíblico. Se você ler lá em Deuteronômio 28, até essa mensagem desse vídeo que eu gravei nesse ensino, eu estou falando em cima do Deuteronômio 28, aonde Deus ensina que quando nós obedecemos ao Senhor, andamos em obediência à palavra, às regras universais, as coisas boas vêm para a nossa vida. Então leia, se você tem curiosidade aí, Deuteronômio capítulo 28, e também o livro de Provérbios fala claramente aí os dois lados da moeda. Então, pelo contrário, a sua vida vai mal se você não estiver em linha com a palavra. É isso que a palavra de Deus diz. E se você estiver em linha com a palavra de Deus, Deus diz assim que vem lutas, sim, vem adversidade, sim, mas sobre todas elas você vai ser muito mais do que vencedores. Não é normal uma pessoa temente a Deus, cristão, viver em aflição, não. Passar por aflição, sim, mas viver em aflição não é bíblico, tá bom? Fiquem todos com Deus, um abração e até mais.